para É dia de uma semana. vida longa, É uma vida mas eu longa. espero viver mais 100 anos pelo menos, mas Rock and assim roll. não pode ser. O que é que tu me perguntas? Eu tenho a mania de fazer introduções às... Que vergonha. Eu lembro-me que um passo importante para mim foi perceber que encenador é que eu era e não que encenador é que eu queria ser. Por mim, acho que ou deixei de escrever, ou vou deixar de escrever, ou vou escrever muito menos do que tenho feito até agora. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio. O convidado de hoje é autor, é encenador e sem mais demoras, Ricardo Neves Neves. Olá. Olá, Obrigado. obrigado por teres vindo mais uma vez. É muito fixe para nós teres tirado um bocadinho, começa bem, é muito fixe para nós teres tirado um bocadinho do teu tempo, que é uma agenda sempre apertada, para nos dares este bocadinho para conversar. Eu é que vos atrapalhei a vida toda que andei a trocar horários. Eu sei, mas nós acredita que não gostou assim tanto de termos ficado à espera. Foi fixe, é um luxo para nós estares aqui. Obrigado Portanto, por terem é isso. respeitado. Olha, já me disseste há bocado que tens seguido todos os episódios, não é? Deste podcast, por isso. E pedi Cada para minuto. transcrever e imprimir para ficar na minha Uma das mesa verdade. de cabeceira. Ou seja, sabes perfeitamente que nós começamos cada episódio com a mesma pergunta para os diferentes convidados. Tá, tranquilo, estou a brincar. E a pergunta é a seguinte. No teu caso é um bocado mais óbvia a resposta, diria, mas vou fazê-la na mesma, que é, do início até agora, com todos os altos e baixos que o teu percurso teve, valeu a pena? Bom, não é uma pergunta nada óbvia. Há muitas coisas quer dizer, sem querer entrar aqui numa zona tramada, filosófica e Estás de à balanços de vida e não sei o quê, há coisas que sim, que valeram a pena, há coisas que não valeram a pena e há trocas que a gente não sabe bem em que sítio é que estaríamos. Quando eu falo de trocas, dou-te um exemplo. Eu fundei o Teatro Elétrico, que é a minha Uhum. companhia, com 21, 22 anos e fiquei com o tempo logo muito ocupado e com pouco tempo para viver os 20. Yeah. E foi uma coisa que comecei a pensar aos 35, mais ou menos, que perdi uma parte importante da vida por ter Mais dedicado pessoal. tanto tempo, pessoal, claro, por ter dedicado tanto tempo ao teatro. E a fazer os textos na altura fazia tudo e mais alguma coisa, que agora continuo também ligado a várias áreas. Mas fazia a produção dos espetáculos, encenava, às vezes entrava como ator, de madrugada ia colar cartazes a fugir da polícia, essas coisas todas Clássico. que fiz nesse período. Descansava pouco e divertia-me pouco, e uma das coisas que tenho pena é que parece que desaprendi a divertir-me, ou pelo menos a estar num ambiente Sim. de forma mais relaxada. É uma coisa que se calhar reaprendi um bocadinho há pouco tempo. E isso tenho muita pena, e olhando para trás, há coisas ou trabalhos, ou dias de trabalho, ou horas que investi, ou coisas que fiz, que diria que hoje se calhar trocaria Mesmo, ou seja, por com o outra. sucesso que tens tido, mesmo tendo este resultado agora, não é O, final, mas o atual, sucesso para já, relativo. torço um bocadinho o nariz ou rolo um bocadinho os olhos com a palavra sucesso, porque não tem um significado prático na vida. Coisa do sucesso no trabalho, porque sei lá, não é o sucesso, ou quando um espetáculo corre bem, aquilo que eu sinto é alívio porque não correu mal. Não é uma Ui, coisa de prazer, de grande alegria, de êxtase, somos os maiores, não é de, isso? de- de sermos Yeah. os maiores. Não sinto nada disso. Ahm, Vem aquela coisa, aquele clichê todo da responsabilidade, de como é que será o próximo, como é que serão os próximos, será que depois destes 2, 3 próximos que já estão programados, se nós continuamos, porque é uma das coisas que mais me preocupa e que Claro. tenho assistido também de outros colegas encenadores ou diretores de companhia, ou o que for, Uhum. que é, ah, as pessoas desaparecem, as companhias Yeah. acabam, os apoios do Ministério, ah, também muitas Podem vezes há, desaparecer, há não é? respostas que são negativas a determinadas candidaturas de companhias que estavam num caminho aparentemente sólido, e de repente vai tudo por água abaixo. Portanto, a gente nunca sabe se daqui a um ano, dois, cinco, ou 10, se continuamos na Yeah. profissão.
Claro que me preocupa porque ahm, tenho que dizer isto o maior número de vezes possível. Tenho 39 anos, vou fazer 40, não estou a lidar bem. Como tenho 39 anos, pensar que daqui a 10 anos eventualmente não estou na profissão é uma coisa que é uma tensão, é uma ansiedade, e é uma possibilidade que devo colocar e ao mesmo tempo tentar preparar-me para ela. Agora, para não ser mal agradecido Claro. ao destino. Ahm, Tive já momentos muito felizes e o facto de eu comecei a trabalhar profissionalmente, não sei bem uma marca, a primeira vez que fiz teatro profissional foi em 2004 com 18, 19 anos, 19 anos, Uhum. mas considero-me profissional depois de ter concluído o curso na Escola Superior de Teatro e Cinema em Uhum. 2006 com 21. Ahm, nestes 20 anos, opá, já vivi coisas muito engraçadas, já fiz espetáculos de que me orgulho muito, já trabalhei em teatros com muito boas condições, também já viajei um Já conheceste pessoas bocadinho, incríveis, certamente, também. também conheci a pessoas que já pensei que fossem completamente inacessíveis e que pude conhecê-las pessoalmente e ter uma relação diária de trabalho e depois também com algumas de amizade. Uhum. E nessas coisas eu estou a usar esta palavra hoje, não sei porque, que não é uma coisa que acredito. Nestas coisas o destino, ou a vida, ou aquela Universo. coisa do um dia que sucede a outro, que sucede a outro, que sucede a outro, Uhum. e é a vida, Uhum. trazem sempre surpresas, e as surpresas têm sido essencialmente positivas. Ahm, Portanto, essa coisa não é assim tão fácil. Sim. Se vale a pena ou não vale, quer dizer, se eu tivesse de escolher entre ter feito tudo exatamente como foi e não ter feito assim, eu diria que sim, que faria Farias igual. novamente. Ahm, Se pudesse escolher algumas coisas, se calhar tinha feito Yeah. algumas coisas diferentes Tu também. achas que foi, ou seja, neste teu período inicial em que montaste a tua companhia e que estavas a produzir e a fazer tudo e mais alguma coisa, pronto, agora também fazes à tua maneira, mas esse período em particular que tiveste que abdicar de muitas coisas pessoais, como estavas a dizer, hum, tu achas que era possível fazê-lo sem ter de abdicar de tanta coisa, ou seja, aquele equilíbrio ideal de ok, eu adoro isto que estou a fazer, Uhum. porque no fundo é isto que me estou a dedicar, e sei lá, eu acredito que adores todo o ofício em si, apesar de ser duro, mas ao mesmo tempo pá, não estou disposto a se calhar a perder certas relações, Uhum. não estou disposto a abdicar de tudo, tudo eu, não é? Do antes. Primeiro, tu chegaste a fazer, tu fizeste isso dessa maneira, e achas que é possível? É esse equilíbrio? Olha, eu mexo muito no nariz porque estou cheio de alergias. Não vão as pessoas pensar que Que eu é o. sou. Eu estou sempre a É tentar pá, o esclarecer ator isto. costuma. É que o ator. Não, não são os atores que. Porque as pessoas, eu trabalho muitas horas por dia, as pessoas pensam que eu injeto placenta em papa nas veias, mas não é verdade. E as condições deste estúdio também Ah, não ajudam, a alergia. e na primavera e no outono é uma desgraça. Por isso estou sempre assim Sim, sim. para fingir aqui Está esclarecido. as coisas. O que é que me perguntaste? Ou seja, se é possível Um meio termo. um meio termo, não ter de Não, abdicar de não tenho a tudo. certeza se é possível um meio termo de acordo com alguma vontade que eu imagino que muita gente tenha, que é fazer teatro com as melhores condições possíveis e fazer teatro com as melhores condições possíveis Entregar tudo. não é entregar tudo, é difícil de encontrar, ou seja, é difícil encontrar o interesse da parte dos teatros a coincidir com um apoio de um município, a coincidir com um apoio do Yeah. Ministério e a coincidir com as equipas certas aceitarem os convites que nós fazemos. Portanto, é um conjunto de coincidências pelas quais tenho lutado. Mérito. ahm, e que exige um trabalho grande. E depois também, apesar de outras coisas que se têm dito, dos lobbies a que eu Uhum. pertenço, ou dos grupos de influência, não pertenço a nada dessas Não. coisas, sou um rapaz do campo do Algarve, Shout Algarve, quarteira. de quarteira, cresci numa quintazinha no meio de um laranjal. E fui trabalhando, claro, contei com a ajuda de muita gente, mas Uhum. também reconheço, e esse é um orgulho que tenho de ter trabalhado muito e muitas horas. Uhum. Essa coisa do meio termo, ah, talvez possa pensar nesse meio termo, se calhar agora. Uhum. Eu gostava de trabalhar menos, gostava de trabalhar menos horas e de ter mais tempo livre e de passear
e de ter uma vida em casa diferente, e de ter um prazer diferente na vida. Falo de fins de semana, que é uma coisa que não me acontece muitas vezes. Fins de semana com folga, fins de semana tenho todas as semanas, como toda a gente. Mas os fins de semana com Sim. folga é uma coisa. A minha última folga foi em agosto, portanto estás a perceber, e estamos que dia é hoje? Não sei quantos de. Estamos no final de março. Estamos no final de março. Um dia com 25. folga ou um fim de semana com folga acontece-me pontualmente ao longo do ano. Ahm, Portanto, não sei bem, a nossa profissão é desequilibrada, é difícil, é dura, há um conjunto de características que nós podemos ter e ainda assim a profissão não acontece, como é o caso de gostarmos muito disto, não significa que as coisas boas nos aconteçam. Estudarmos muito, investigarmos muito, investirmos muito na nossa formação, na nossa investigação, nos workshops, nos cursos, a ver teatro, a ver todas as áreas, etc., também não significa Uhum. que exista O retorno. um retorno daí. E às vezes até no fazer, ou seja, não é por estudarmos muito e por gostarmos muito que passamos a fazer bem. Bem dentro do que são todas as características ou todas Uhum. as qualidades subjetivas do que é fazer bem Sentes que te no valorizam, plano no fundo. artístico. Sim, sim. Portanto, é uma coisa tão irregular e tão difícil e às vezes até ligada um bocadinho à sorte, que não encontrei outra alternativa senão dedicar o meu tempo quase todo a isto. Yeah. É na luta sempre, eu acho. Eu já fazer aqui publicidade ao nosso lema. Não, mas voltando a esse início que tu falaste de quarteira e tudo mais, qual é que dirias que era o sonho do menino de quarteira? Eu quis ser ator a partir dos 14, 15, e lembro-me do momento em que percebi que podia ser uma profissão e não aquela coisa distante como ser astronauta da NASA, em que sabia que era uma coisa pouco provável. Na altura, quando me interessei por isso, era uma coisa pouco provável. Antes disso, quis ser jornalista. hum, não pus a hipótese de vir para Lisboa numa primeira fase, queria continuar a viver lá em baixo. Durante Com a tua muitos relação anos, familiar, desculpa interromper, não fizeste questão de ir para Lisboa porque o teu seio familiar era muito forte? Toda a todo lá. envolvência, Minha amigos? família sempre foi muito pequenina, nunca tive aqueles natais cheios de gente. Os natais com mais gente que tive foi com 7 pessoas durante um ano ou dois, que foi bisavós, avós, pais e depois eu. Nunca tive aquela experiência de passar com pessoas da minha idade. A pessoa mais nova depois de mim era a minha mãe. Olha, Era e continua a sim, ser. Neste momento a minha família, o núcleo é mais pequenino ainda, sou eu com os meus claro. pais. Felizmente temos não sei quantos gatos lá em casa que dão uma certa alegria e plantas, que é para eu não me sin não achar que somos tão pouquinhos, então já qualquer dia começo a contabilizar ou contar as plantas. Estou muito cansado o que é que tu me perguntaste agora? Faz parte, tudo bem, tranquilo, tranquilo. Basicamente era qual é que era, ou seja, disseste-me que descobriste o teatro com 14 anos, que daí começaste a E os perceber sonhos sonho, o durante sonho. muito tempo quis ser professor. Gosto muito desde miúdo gostava muito da ideia de ensinar e desafiar. Eu comecei a dar explicações, eu devia ter pai 10 ou 12 a miúdos mais pequeninos e era uma coisa que me dava prazer, a coisa de ensinar e de mostrar como se faz ou como se resolve qualquer coisa. E hoje dou aulas e tenho muito prazer nisso. Sobretudo dou aulas de teatro, quando são alunos que querem ser atores. Quando não querem, sinto-me ali num género de babysitting, de ocupação de É mais tempos difícil, livres, e as pessoas não fazem aquele claro. investimento que também preciso para as coisas irem um bocadinho mais longe. Mas sim, os sonhos andavam um bocadinho à volta disso. É giro que está Ahm, perto, no fundo, todas as coisas se ligam um bocadinho uma à outra, ser professor, sim, encenador, ahm, astronauta também, não, o lado não, infantil de criança de sonhar e da arte, é disso, não é? houve uma altura que, isto conta-me a minha mãe, não me lembro nada disso, que eu queria Uhum. ser padre,
mas eu não tinha relação Amen. absolutamente nenhuma com a religião e com a igreja. Acho que foi uma coisa em que algum dia disse, alguém se riu e então por Ah, essa reação talvez tenha sido um desatei a dizer. sentimento de querer um bem qualquer que se calhar juntaste, não sei. Não? Já eu como se Não conhecesse. tenho a certeza. Ficava-me bem agora dizer assim, desde Sim, eu sempre criança, fui era um muito preocupado. iluminado que queria iluminar os outros e não. Não, mas pronto. Hum, desses tempos, ou não, no geral na tua vida, tu tiveste alguém ou algumas pessoas que sentiste que fizeram uma diferença mesmo em quem tu és e no teu percurso em si, que se calhar se não os tivesses conhecido, se não tivesses bebido das influências dela ou delas, se calhar pronto, o teu percurso até hoje teria sido diferente. Bom, é aquela história de é preciso uma aldeia para criar uma criança. E isso, olhando para trás, tem essa relação em que, para além dos meus pais e dos meus avós, numa primeira fase vivíamos todos nessa tal quinta, ah, e fizeram parte da minha educação e com uma presença constante. Uhum. E a relação com os animais e os cães e não sei o quê. E aprendi muito com essa também liberdade que tive, e que na altura nem sequer questionava, e hoje pergunto-me se é possível ter uma infância assim em que andava sozinho pelo Laranjal, ia até à Sim. Ribeira e ao Canavial e sem um controlo constante, e depois na própria cidade, que na altura era a Vila. Também andava sozinho e desde os 6 que vou sozinho para a praia e ainda não sabia ver as horas e estava sozinho e fazia amigos. Lembro-me de que a minha Bem, frase era: "Posso brincar contigo?". lindo, Ahm, fantástico. o meu pai ia-me buscar na hora do almoço, e ao final do dia ia-me buscar para ir jantar, portanto eu levava uns dias na praia. E essa liberdade, acho que ainda existe na minha vida. Depois há várias pessoas na infância, na adolescência, com quem me cruzei, com quem aprendi muito, desde os meus vizinhos, que eram os dois professores de português e de história, que tiveram uma importância grande e que ouviam jazz em casa que eu não ouvia. Ouviam jazz em casa e eu no princípio lembro de estranhar aquela música, mas depois comecei a assimilar. Hum. E depois, claro, na zona do teatro, pessoas, muitas pessoas com quem me cruzei, que se calhar Que destaco o Jorge Silva inspiraram, Melo, influenciaram. que foi um grande amigo, foi uma pessoa com quem conversei muito, muito, muito. Não éramos propriamente os maiores fãs um do outro em termos dos espetáculos que falávamos. Ele gozava comigo com os meus espetáculos Pimba, eu gozava com ele com os espetáculos dele em câmara lenta. Mas tínhamos uma relação muito franca Foram os críticos de ideais um para o outro, se de calhar, não é? comentário Honesto. daquilo que nós íamos fazendo. Ele era sempre ou o primeiro ou das primeiras pessoas a quem andava a ler um texto que tinha acabado de escrever, e ele lia-o muito rapidamente, ou lia-os muito rapidamente, e ajudou-me muito. Foi ele que me mandou para Barcelona fazer uma formação com o Simon Stevens, lá numa escola, não me lembro o nome. Ahm, Isso foi sem dúvida um género de coisa que é quase como se fosse assim um género de tirar a montanha da frente para veres mais longe. E ele fez esse trabalho, e esse verão foi mesmo importante. Deu-me espaço de ensaios, deu-me espaço para escrever e produzir. Ele produziu uma peça que escrevi e encenei, também entrei como ator, Hum. a Batalha de não sei quem, em 2015, que estreou no dia 13 de maio de 2015, se não me engano. Uhum. Lembro-me que andávamos a gozar com essa data. E, e foi uma pessoa fundamental, foi uma pessoa Fundamental. muito, muito, muito presente e de quem tenho muitas saudades e que falo muito recorrentemente dele, e penso nele em quase todos os dias, no trabalho e a forma como eu entrei em apenas um espetáculo do Jorge, A Morte de Anton, 2012, e aprendi imenso, a forma como ele comunica com os atores, com a equipa, a forma como eu não sou muito silencioso, mas a forma também como o silêncio hum, orienta. Tem o seu E poder. isso já está a atacar. E isso é uma forma de comunicação também. Sim, eu diria e agora, claro, há outras pessoas que vou conhecendo. A Cici Martins e o Ruben Madureira são pessoas extraordinárias. O João Paulo Santos
do São Carlos, tenho tido também grandes conversas com ele e tenho aprendido muito, e também sinto que tenho ali um género de companheiro a sério Uhum. de trabalho, muita gente. Uhum. Por acaso, agora estavas a dizer isso e eu lembrei-me um bocadinho daquilo que estavas a dizer, que tinham. Eu nem sequer vi isso, nada sobre isso, mas pronto, estavas a dizer que tinham acusado do lobby e não sei o que. Eu estava a pensar, pá, eu acho que os lobbies por si só criam-se naturalmente, no fundo, não é? Hum, Essas pessoas todas que tu falaste são pessoas que, é bem ou mal, tu. Pronto, tu conectaste, tu tiveste, deram-te coisas boas e confiança para dizer, pá, olha, bora fazer mais uma viagem juntos, hum, bora estar uns com os outros, bora trabalhar juntos, não é? Isso, eu acho que isso, como humano, cria-se naturalmente até. É a mesma maneira que nós fazemos à nossa maneira essas coisas, não é? Acho que é natural nesse sentido. Um, é fixe ver que eu acho que todas as pessoas, em certa medida na vida, precisam de um certo mentor, de um mestre, hum. talvez há quem chame, para encaminhar. E isso é fixe e é valioso. É sempre bom respeitá-los nesse sentido. Um, qual é que tu dirias ser o. Não diria que seja mas vá, os teus ingredientes para o teu sucesso relativo. Relativo, porque agora não quero ir com garantias de sucesso, porque eu sei que Hum. tem muitas camadas e isso, mas isto também ou seja, para encenadores emergentes que queiram, ou seja, o trabalho, claro que há de estar lá, não é? Claro que a vontade de fazer melhor, mas qual é que tu destacavas assim? Claro que a sorte também, não é? Mas qual é que tu destacavas? Sim, a sorte é mesmo importante falar nisso, ou seja, a questão do acaso é mesmo central na forma como às vezes as coisas acontecem, e isso tem a ver com, hum, olha, a forma como eu conheci o Jorge Silva Melo veio de um género de acaso em que eu fiz um espetáculo. Esse espetáculo foi visto por uma encenadora e diretora de uma companhia, que é a Paula Sousa, do Teatro Esfera. Ela achou graça ao espetáculo Hum, e convidou-me para, uns anos depois, encenar um espetáculo no, no Teatro Esfera. Deu-me carta branca para escolher um texto, e eu escolhi um texto que por acaso tinha sido traduzido pelo Jorge. Portanto, há assim um género de coisas relacionadas com o acaso, porque eu escolhi o texto sem saber que o texto tinha sido traduzido por ele. Podia ter sido traduzido por outra pessoa qualquer. Se não tivesse sido traduzido por ele, eu não tinha ido mesmo. ter com ele a pedir autorização para usar aquele trabalho dele, e se calhar não nos teríamos conhecido pessoalmente, ou pelo menos com essa proximidade de estarmos a conversar sobre o espetáculo, e que faríamos com aquele texto e aquela tradução. E a partir daí nasceu essa relação que perdurou durante vários anos. Portanto, o acaso e a sorte também vêm daí. Ahm, eu preciso que cortes estas minhas pausas. O que é que tu me perguntaste? Não faz mal, está tranquilo, está tranquilo. Pá, isto acontece nas conversas, pá, e já agora, tu vieste num dia já longo, não é? Isto é o final do dia, pá, É dia de uma semana. vida É uma longa, vida mas eu longa. espero viver mais 100 anos pelo menos, mas Rock and assim não roll. pode ser. O que é que tu me perguntas? Eu tenho a mania de fazer introduções às. Que vergonha. Não está nada. Eu Está faço ótimo. É introduções, humano, é bom. as pessoas perguntam-me e eu, em vez de ir direto à resposta, faço introduções. Eu também sou esse gajo também, mas pá, comigo está ótimo, está à vontade. Perguntaste-me o quê? É que eu Ahm, estou com o pequeno almoço e são 7h22 e yeah. estou podre, mas diz lá. Já agora, off topic, nada a ver mesmo, mas tipo, por acaso comecei a tomar agora umas cenas, uns ômegas bué da bacanas, tipo, receitados por Vou qualquer já coisa. tomar meio aquilo Aquilo é bué disso. da fixe para o cognitivo e não sei o quê, mas claramente isto é cansaço, pronto. Mas a pergunta era, ou seja, não, mas está ótimo, é humano, eu acho que isto é bom, portanto não há problema algum. Hum, ou seja, os ingredientes para o sucesso. Ah, Assim, vai, homem. não há ingredientes para o sucesso, por isso é que eu se calhar também Sim, desvalorizei a pergunta sim. e apaguei-a. Então, mas Ahm, já agora, a sorte não dá muito trabalho? Ou seja, ou não não, acreditas tanto a nesse sorte é sentido? uma coisa que acontece, ponto final. Ok. Às vezes aquilo que. Olha, então tu falaste dos tais encenadores emergentes, e eu lembro-me que um passo importante para mim foi perceber que encenador é que eu era e não que encenador é que eu queria ser. E acho que, se calhar, o primeiro espetáculo que eu encenei teve um processo divertido, leve, mas foi duro e demorado ao mesmo tempo. Foram 4 meses para um espetáculo de 38 minutos. Uh, E 4 meses de ensaios para ensaiar 38 minutos é mas sempre, valha-me não era Deus. pós-laboral, tipo umas 3 4 horinhas? Sim, devia ser uma Ok, coisa desse género, mas também tínhamos como dias nós temos longos, agora. porque eu também me lembro que foi no verão, e no verão temos mais disponibilidade, Uhum. mas aquilo começou, o primeiro dia de ensaios foi 21 de março, e estaremos para aí em julho, foi uma coisa assim. E começámos a ensaiar no Jardim do Torel, que não tínhamos espaço de ensaios.
Eu diria que é essa coisa de deixar um bocadinho, ah, dar tempo para nós nos entendermos e respondermos às perguntas todas do diálogo interior sobre aquela pessoa que nós somos ou aquilo que nós queremos ser, mas não conseguimos chegar lá, então precisamos de ter esse espaço. Porque vejo às vezes as pessoas a dirigir ensaios com tiques de outro encenador, a fazer as perguntas que outro encenador faria E não é a tua e essência como pessoa. aquilo que a gente faz, acho que tem que ter sempre um bocadinho de nós, ou uma parte Claro. muito grande daquilo que nós somos. De outra forma, não me parece um espetáculo sem a identidade própria das pessoas que o fazem, não é que seja inútil, mas em geral é aborrecido. Fica assim uma coisa meio pré-fabricada, sem cor, ou com uma cor misturada com ou vista com uma certa miopia, ou uma forma vista com uma certa miopia, e não me parece a coisa mais interessante. E às vezes a minha frustração como espectador, em que já conheço as equipas, porque o meio é pequenito, Uhum. é não ver as pessoas ali, ou seja, pessoas que eu conheço pessoalmente e que têm ou sentido de humor, ou que têm uma determinada forma de expressão ou de Uhum. pensamento, e não, depois não se vê isso nos espetáculos, e pode ser um espetáculo daquelas pessoas como podia ser uma coisa de outra pessoa. Faço o exercício de, se filmassem este espetáculo e não me dissessem de quem era ou de que tempo era, eu acreditaria que podia ser de outras pessoas ou ter sido feito noutro tempo. E a identidade é isso também, acho eu. Aquilo que também tento fazer e que me dá alguns resultados é perceber a amplitude das possibilidades, ou seja, ler o mais possível, ver o mais possível de teatro, de dança, de concertos, ir a exposições, hum, ver televisão e ver as notícias, todos os dias ter essa relação, porque como é que a gente pode dizer? Eu sou um artista contemporâneo e depois não sei o que é que se passou Claro, esta manhã, claro. ou o que se passou ontem, ou quando for. E acho muito contraditório. Também acho contraditório nós dizermos que somos trabalhadores da cultura e depois sermos incultos. Claro que há um conjunto tremendo de coisas que nem faço ideia e Uhum. que até são muito conhecidas. Estou-me sempre a deparar com a minha ignorância, mas ao mesmo tempo luto para todos os dias ser um bocadinho mais Tens a curiosidade de querer saber o culto que não sabes. ou, Sim. ou- ou menos ignorante. E a curiosidade, usando uma expressão do Jorge Silva Melo, a curiosidade é essa pedra de toque, que é um, que é um género de superpoder Será que isso não pode ser um abrir. ingrediente para o tal É, sucesso? a curiosidade é não queria dizer o ingrediente de sucesso, mas um ingrediente é uma ferramenta de trabalho, ou seja, tu a partir dali ganhas coisas novas, porque se nós fecharmos os olhos, se calhar o nosso pensamento não temos só 2 braços, é mais um polvinho, ou seja, cada coisa que a gente conhece é mais um dedo ou mais um bracinho que pode sair dali, é mais uma possibilidade. Depois, uma coisa que fui percebendo ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, não é assim tanto tempo, é que há sempre qualquer coisa escondida e que é a intuição que revela. Muitas, muitas vezes não faço ideia como é que se faz qualquer coisa e na sala de ensaios Aquilo desce o aparece. anjo, brota qualquer coisa. Hum, Ahm, e essa coisa da intuição e, 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 e darmos espaço à intuição. pois. E essa ideia que surge, também dá uma certa leveza depois no estar do ensaio. Saber que mais dia menos dia a ideia vem, ao mesmo tempo existe o outro lado que dava-me muito jeito que fosse hoje que chegasse a ideia, e se Mas essa não vamos ideia não estressar, chega, malta, né? não, não, estressa muito e é horrível. Por isso é que eu, por mim, acho que ou deixei de escrever, ou vou deixar de escrever, ou vou escrever muito menos do que tenho feito até agora. No ano passado escrevi três peças e por mim, se tiver os próximos 10 anos sem escrever, ok. Eh, Retiras muito mais prazer na cena da encenação, então. Retiro muito mais prazer e sofro muito menos. O pior da escrita, tenho um bocadinho de prazer na escrita, tenho orgulho no que tenho escrito, ou seja, depois de Uhum. ter escrito,
durante até essa tal ideia não chegar, isso aí é um sofrimento atroz, é um sofrimento horrível, é uma sensação de falhanço antes do falhanço acontecer. E essa necessidade de. Porque as coisas têm dia marcado, ou seja, o Pois. espetáculo estreia naquele dia, àquela hora, o ensaio começa naquele dia, àquela hora, e o texto tem que estar terminado, algures num dia muito próximo dos ensaios, ou mesmo que se termine já depois dos ensaios, do início dos ensaios, tem que acontecer ali qualquer coisa, senão é um sofrimento para toda a equipa. Esse género de ahm, contrarrelógio é um É a pressão, sofrimento. não é? Essa pressão achas que dá para tornar em prazer, ou seja, reinventares a tua abordagem ao processo da escrita, neste caso? Há Ou é pressão pura? sadomasos que é onde gostar disso, não é o Aqui, meu aqui? caso. Há sadomaso, Sado, gente não, doida. é um bocado aquela, é um bocado aquela abordagem, se calhar é um bocado filosófica, mas eu já vi alguns filósofos e psiquiatras a falarem dela, que é um bocado aquela coisa, não é? Quando nós, quanto mais cedo na nossa vida nos relacionarmos, tanto com o que significa a dor, ou com o que significa a incerteza, e eu esqueço-me sempre do terceiro, havia três coisas, hum, mais chances temos, acho eu, de conseguir estar com níveis de felicidade altos, vá, porque no fundo vai sempre doer, seja a escrita, seja Uhum, o que for, o dia a dia é duro, a incerteza vai estar lá e acho que talvez fosse a morte, o outro uhum, terceiro, está super sério agora de repente, mas então por isso é que eu fico um bocado, pelo menos às vezes para mim, tento, com imensos falhanços sempre, mas um bocado aquela coisa de, ok, isto aqui apesar de estar, um bocado se calhar até aquela sensação que estavas a dizer, ok, eu posso não estar se calhar a ver já, mas tipo, há uhum, aqui possibilidades de, ok, estou estressado, estou, mas também isto faz parte, claro que há um prazo a cumprir, mas também faz muito parte do que é que eu, do meu consciente, não é? Pronto, isto lá está. Lancei assim uhum. para o ar, se calhar não. Sim, eu acho que percebo o que tu dizes. Agora, ahm, quando eu partilho essa dúvida, ou seja, quando partilho esse sofrimento, ou essa dor, ou essa incerteza, numa sala de ensaios com outros atores, a coisa é mais rápida, de se resolver. Ou Pois. seja, dou-te outro exemplo concreto. Durante a escrita da Reconquista de Olivença, eu sabia que deixei duas cenas em branco e sabia mais ou menos o que é que queria delas, não sabia concretizá-las. E tive semanas, provavelmente, a pensar sobre aquilo, e quando entreguei o texto à equipa, essas cenas continuaram em branco. Falei numa roda em que podíamos estar sentados a ler, também éramos imensos, e falei sobre essas minhas dúvidas, expliquei, eu preciso que estas cenas tenham esta estrutura em que há um encontro com uma terceira pessoa, essa terceira pessoa entrega qualquer coisa, era a rainha que ia lá fazer a sua, Hum, a sua viagem, entrega qualquer coisa à rainha. Agora, não sei quem é que encontra e não sei o que é que essa pessoa lhe dará. Ahm, e de repente, eu acho que falámos 3, 5 minutos de umas coisas que nem me lembro bem o que é que disseram, e só o facto das pessoas, de eu ir atrás do caminho ah, de pensamento que as uhum. pessoas estavam a ter, Abre logo mais caminhos. consegui desvendar ou consegui desvendar essas duas cenas. E sozinho não consegui. E essa coisa que é muito útil, que é conversar, e aí também tens mais um ingrediente, ou Uhum. uma possibilidade, que é conversar com outras pessoas. Isso também percebi que é na escrita, normalmente fujo muito às pessoas, Isolas-te muito. ou fecho-me em casa, ou vou para um sítio qualquer e meto aqueles e-mails automáticos, ausente até ao dia não sei o que mais. Hum. Mas ir uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, jantar com um amigo e dizer-lhe: olha, estou a escrever esta peça e é isto que se passa. E enquanto estou a descrever, a tentar ser o mais claro possível sobre aquilo que estou a escrever, estou ao mesmo tempo para ser claro e nessa explicação a criar coisas novas Uhum. que ainda não existem no texto e que nem sequer tinha pensado nelas, mas que percebi que para eu ser claro ao explicar qualquer coisa, a outra pessoa que não leu nada e que provavelmente nem sabe o título, preciso de entrar em pormenores e de criar novas ligações para que a pessoa perceba. Uhum. Isso também é escrever. Yeah. Tu sentes que tens alguma coisa a dizer enquanto artista? Ai,
eu não quero ter nada para dizer enquanto artista, não procuro essa responsabilidade e nem quero que me a ofereçam. Não quero ter essa responsabilidade. Não quero ter a responsabilidade de salvar ou orientar Vidas, a né? Uhum. sociedade, de denunciar os males do mundo. Não quero ter nada disso. Eu acho que o teatro por si, ou a arte em geral por si, é capaz de salvar porque nos dá alegria e ao dar-nos alegria, dá-nos uma força para lutar contra qualquer coisa. Eu acho mesmo que não é só esses magnésios, que a arte também nos dá essa energia anímica, Yeah. energia à alma. E pode ser uma música. Ahm, eu quando vou ao ginásio arrastar-me lá de um lado para o outro, vou sempre muito contrariado. Começo a ouvir música e há uma energia Uhum. que é física, que começa aqui na auréola, e que se transforma numa outra coisa. A música tem esse poder, a arte tem esse poder, logo o teatro também tem esse poder por si. E qualquer coisa que fale de pessoas, mesmo que não seja a parangona do teatro, do jornal, as letras garrafais de qualquer coisa, o último assunto do momento, mesmo que não seja assim, é muito difícil que um espetáculo fale de pessoas e que não toque em nenhum sítio Em nenhuma que nos pessoa. seja importante. Yeah. E claro que nós já fomos a ver espetáculos que nos disseram pouco ou que nos disseram menos e que nos aborreceu, e que teríamos dito, bom, teria sido mais feliz a ficar em casa Faz a ver parte, um. faz parte. Pronto, é a vida. Uhum. Mas ainda assim há sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa. Ahm, e depois também é o outro lado que é a liberdade do artista fazer aquilo que realmente ah, quer. Eu às vezes dou este exemplo de como as coisas também às vezes parecem meio manipuladas para ir para uma, Um uma determinado lado. certa programação que tem a ver com o conteúdo. E dou este exemplo como brincadeira, que é eu posso chegar a um programador ou um curador de um teatro ou de um festival e dizer: há este texto que eu quero muito fazer, tenho mesmo interesse em fazer isto, já comecei o texto ou já tenho o texto, tenho a equipa certa interessada em fazer isto, atores extraordinários, o cenógrafo ou a cenógrafa, figurinista, o que for, tenho a equipa certa para fazer isto, tenho os tempos certos de trabalho para isto, é mesmo este o espetáculo que eu quero fazer. Depois, há aqui este texto de um palestino-ucraniano que escreveu. É engraçado, mas não me entusiasma tanto. Tem aqui uns temas que são importantes, mas como obra geral não é tão entusiasmante e nem tem muita gente interessada nisto. Talvez consiga. O que é que achas? E a pessoa vai querer aquilo. Uhum. E eu acho isso. Limitador, se calhar. Epá, fazer espetáculos mornos, para que é que serve? Mesmo que a sinopse seja extraordinária, que é muitas Uhum. vezes como também se programa em vários sítios, é através da sinopse. Ter uma sinopse extraordinária para um espetáculo morno, na prática, para que serve? E às vezes ter uma sinopse banal. ah, História de amor, rapaz conhece rapariga, apaixonam-se, casam. E que interesse é que isto tem? Mas podemos estar a falar de muitas Uhum. coisas aborrecidas, como esta frase cabe em quantos romances, em quantas Claro. peças, em quantas músicas, etc, etc. Ahm, e podem sair daqui coisas a ferver. Ahm, e às vezes acho que o espetáculo que ferve, mesmo com uma sinopse banal, parece-me ainda assim de dar prioridade. E aquilo que realmente entusiasma ao artista, ao diretor artístico e a sua equipa, etc, etc. Eu acho isso muito interessante porque eu já fiz esta pergunta também aqui, mas não só a outros artistas, e eu acho a bué da fixe. Eu acho que parte das coisas fixe de conversar com vocês e com mais malta é mesmo as diferenças nas respostas, e depois algumas também são parecidas, mas ditas de maneiras diferentes, mas neste caso acho que é muito fixe porque tu sentires que não tens essa responsabilidade de pá, não, eu estou a fazer uma coisa que acredito, como que é bom, que me sabe bem, coisa, e se tiver um efeito X, ótimo.
Mas Mas depois também há outra coisa, desculpa, diz-me, que é diz-me. importante para mim completar, que é, eu se calhar desvinculo-me dessa responsabilidade porque sei que há outras pessoas que estão a agarrar nessa responsabilidade. Pois, E isso para mim também me tira um pesozinho. um certo peso ou a necessidade de fazer determinados espetáculos, manifesto, etc. Mas Porque sabes já os que vejo feitos por outras se pessoas. pois, se pô, ok, ok, ok. Porque apesar de tudo, mesmo que a gente diga que a comunidade artística em Portugal é frágil, ainda assim estreiam centenas de espetáculos todos os anos, num país pequenino. Sim, Numa cidade, Lisboa é uma cidade relativamente pequena, e se nós formos perceber quantos espetáculos é que estão em cena durante um mês, são dezenas e dezenas de espetáculos. uhum. São muitas coisas ditas, há muitos conteúdos trabalhados, há muitos artistas diferentes em cena todos os meses em Lisboa, o que significa que há também depois Há muitas uma vozes. responsabilidade partilhada. Uhum. E há muitas vozes, há Sim, muitos pensamentos, e isso também alivia o peso sim. individual no indivíduo Sim, 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 do sim, sim. Não, e artista. respeito, eu pessoalmente, não é que isto interessa muito agora, mas eu pessoalmente sou a favor da liberdade de, ou seja, de cada um fazer aquilo que acha que deve fazer. Pronto, desde que não prejudique a liberdade do outro, pá, olha, é tudo diferente, somos grandes malucos, top, ótimo, Hum, fantástico. Mas eu por acaso eu reparei, tu realmente disse, pronto, puseste essa pressão um bocado de lado e achei fantástico isso, mas eu reparei que depois falaste na palavra alegria muitas vezes. hum, Ou seja, isso de alguma maneira pode ser até não digo um objetivo, mas se calhar é que os seus espetáculos, ou seja, mesmo agora a família Adams, a malta foi ver, é alegre, não é? Daquelas pessoas saem de lá impactadas num sentido, a alegria pode ter várias fações, né, uhum. diferentes, mas realmente a alegria pode ser uma das coisas que a malta sai de lá. Isso não pode ser um objetivo, não? Ou é assim realmente A uma. alegria, a alegria é uma das coisas mais menosprezadas e é um princípio, acho eu, de qualquer arte. Ah, e hoje parece que existe, se calhar menos agora, mas até aí há uns tempos eu achava ou encontrava mais preconceito sobre a alegria. Uma vez até usaram a expressão festejar, festejar, assim com os braços no ar, como se fosse uma coisa má. Sim, A alegria é um, é. é um objetivo de vida, de hora. Sim, a alegria e depois é a tal coisa que a ausência de alegria é a morte do espírito, e a alegria salva. Vivermos todos os dias, termos uma pequena alegria, termos um género de impulso que nos torna mais leves, ou seja, a alegria é quase como se fosse aquela coisinha aquela pequena mão nas costas que nos ajuda a subir qualquer coisa dura e que seja difícil. E a alegria, sim, é uma coisa que procuro, procuro, claro, na vida e Uhum, procuro depois também ter nos espetáculos a excitação, uhum. uma vibração invisível que nos faz sorrir, que nos faz brilhar os olhos, ou que nos faz ter um brilho nos olhos. A alegria é um género de é como nos perfumes que têm as amostras, é uma amostra de felicidade. Não é a felicidade, plena, mas é um princípio de felicidade. É provar um morango, isto são as minhas metáforas. Não, mas está ótimo. É qualquer coisa doce, é pequenina, mas é qualquer Sim. coisa doce, perfumada, e essa coisa nós privarmos dessas coisas boas, acho, em primeiro lugar, tomar essa decisão é uma burrice. E depois faz-nos falta. Ah, ah, é a tal ligação da palavra ânimo com ânima, que Hum. significa alma, e é esse ânimo, essa coisa invisível que nos puxa para cima, e a alegria faz sem dúvida nenhuma parte disso. Quando se perde a alegria, perde-se a vida. Às vezes parece que há necessidade, se calhar, do artista criador de ir buscar, ou seja, algumas emoções menos boas até para criar certos objetos mais profundos ou mais X, Y e Z. Sim, Então é bem da fixe ao ver-te a pegar do lado oposto que também sim. que tem muita coisa e os dois hão de ter a sua parte, mas a alegria na vida pessoal, sem dúvida, que acho que é um must. E claramente leva a bons objetos artísticos, por isso ainda mais faz sentido. Pegando agora um bocado ou seja, nos teus elencos,
Hum. ou seja, de todos os atores que tu já trabalhaste, dos que conheces no geral, qual é que dirias que é assim a característica mais atrativa para ti? Num elenco, Num ator. num Um ator, ator-atriz, obviamente. há várias coisas. Ah, Em primeiro lugar, preciso de uma relação honesta com a pessoa, até num género de ambiente geral que preciso de que se crie em cada processo de trabalho. Ou seja, quando existe uma dúvida, uma questão, um problema, conversar, conversas de camarim e de corredores, Não para ter mim medo de errar, é, de ser ridículo até. mesmo no desconforto das pessoas, que é normal. Muitas vezes trabalho com pessoas pela primeira vez e pessoas que não conhecem ninguém, e então Deve é, haver é aqueles nervos. Ricardo, nervos. ah, não, de desentendimentos, Ok. de as pessoas entrarem em desacordo e eu preciso de paz de espírito e de leveza no trabalho. Aquela ideia de trabalhar sobre um caos pesado, um remoinho constante, Sim, sabes, sim, sim, aquelas, real. Sim, sim, aquelas sim. bandas desenhadas quando as pessoas têm a chuva e a Sim, sim, trevoada em sim, cima da sim, sim, sim. cabeça. ah, Lidar em geral com pessoas que têm chuva e trevoada em cima da cabeça, para mim é um sofrimento terrível. Ahm, Ter que gerir cada palavra que se diz, esse tipo de coisa, aquele não à vontade, se calhar, não é? sim, preciso de desbocados e de estar à vontade Yeah. com as pessoas e de leveza no trato e no convívio. Ahm, Valorizo pessoas que. ahm, isto não é nada de especial que eu vou dizer, mas preciso de pessoas que me ajudem no trabalho, que contribuam com as suas próprias ideias, que estejamos em conjunto a fazer um espetáculo e não ali um género de pessoas. Estão só a Das cumprir perguntas ordens. que eu menos lido bem é: queres que eu entre por onde? Proponha, se faz favor, Ok, entrar da ok, ok. esquerda ou da direita. Mostra-me. Deixa ver, vamos vendo. Mas aquela coisa do ator que nem entra em cena se não lhe disserem qual é o lado. ahm, eu preciso de que as pessoas tenham essa coragem, porque se não Uhum. têm a coragem sequer para entrar em cena, depois como é que se cria o resto? Ah, e uma das coisas que também no princípio valorizava muito desse lado criativo e continuo a valorizar muitíssimo o lado criativo e de a proposta do ator que traz não sei o quê, mas no princípio não valorizava tanto a técnica, mas agora cada vez valorizo mais a técnica do ator. Ahm, Aquele ator que mesmo afónico canta, eu fico doido com isso. Doido, doido, doido. Ahm, Aquele ator ou aquele bailarino que me diz que tem as costas todas feitas no oito e que Mas está depois me faz ali. uma coisa que eu fico, mas como é que uma pessoa com as costas no oito faz Yeah, aquilo? E isso é técnica. yeah, E eu valorizo muito a técnica yeah. porque a técnica faz proteger o ator, logo faz proteger a cena e o espetáculo, e faz com que o espetáculo, na eventualidade de ter uma temporada longa, se consiga mostrar sempre num género de potencial meio divino. Quando eu digo meio divino, parece que não é comum às pessoas todas, ou seja, eu já não trabalho há muito tempo como ator e acho que nunca tive esse nível, e às vezes acho que aquelas pessoas estão num sítio diferente de mim, de nós, espectadores, e eu acho isso incrível. E acho que é através da Que só pode técnica, ser sustentado com a técnica, então. acho mesmo. Sabes que uma das perguntas que eu te ia fazer é que foi, ou seja, esta aqui nem foi de pesquisa na internet, foi mesmo do workshop que eu fiz contigo e uma das correções que tu tinhas feito, e até acho que foi a mim, no exercício que fazes, não vou desvelar agora para, para os possíveis próximos participantes do Hum, workshop, mas que foi do género, ouve, tens que fazer isto igualzinho, porque no fundo, se tu tiveres uma marcação de uma música, se tiveres hum, uma coisa muito precisa, como é que é isto? Não é como, estou a sentir o quê? Amigo, não venhas com isso. Ahm, e então isso ficou-me um bocado naquela, com todas as minhas também, seja inseguranças, seja falta de experiência de perceber o que é para cada pessoa e tudo mais, o que é sobre. hum, A minha pergunta, tendo isto em conta e o que tu disseste também, ou seja, atuar bem para ti, ou seja, podes dizer que é sobre a verdade hum. ou mete técnica, mete imaginação para conseguir Sim. chegar à emoção? Ah, Pronto, a verdade é uma coisa também um bocado, se calhar, está um bocado no ar. O que é Hum, verdade? O que é que não uhum. é? Tem que parecer real, no fundo, sim ou não? Pronto, diz-me tu. Sim, eu tenho que acreditar. Em primeiro lugar, o difícil é aquela personagem que eu estou a fazer estar realmente viva, ou eu acreditar que aquilo é um. Tem esse, essa.
pulsação dentro de si. Eu acho que isso é uma das coisas que também valorizo. A coisa de fazer todos os dias igual não tem que ser exatamente ao milímetro todos os dias completamente Uhum. igual, porque isso depois também pode ficar uma coisa Robótica. meio robótica. Mas a verdade é que a tal música, se for gravada todos os dias, tem a mesma duração, porque é uma música gravada, da mesma forma que ah, aquele objeto que vem da teia, se for mecanizada, todos os dias desce em 8 segundos. Se eu fizer as coisas de maneira diferente, aquilo um dia pode haver espetáculos ou cenas ou momentos em que é completamente indiferente quando é que desce Uhum. ou quando é que acaba de descer qualquer coisa. Mas, por exemplo, na família Adams há uma pequena plataforma que vem do subpalco, e é, por exemplo, a apresentação do que o Ruben Madureira faz, o Gomes, à Uhum. Joana Manuela Morticha. Se ele correr muito o texto, ela chega, fica cortada a ele acaba o texto, ela ainda está Então as respirações têm de ser tapada. precisas nesse sentido? Ou há espaço Não dentro tem de que um espaço ser pequeno? não tem que ser todos os dias igual, mas eu gostava ou preciso que ele acabe a frase quando ela chega ao nível do chão. Se ele corre a frase, ela vai ficar cortada e depois ela já estará a falar, ainda a subir e não é não é essa a vontade. Hum, Se ele também atrasar demais, ela vai ficar à espera. Entrou em cena para ficar à espera. Nós normalmente entramos em cena para Claro, 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 claro. acontecer qualquer coisa. Portanto, essas pequenas coisas que eu acho que fazem com que exista um género de dinâmica, Uhum. hum, sei lá, que a gente pode comparar com outras coisas, sei lá, um género de ordem nas ondas do mar que é Uhum. fixe. Yeah, Aquilo não é uma balda. yeah, yeah. Há sempre um flow Ah, associado, nunca pode ser e mecânico, tem que ser. esse, Yeah, sim, há esse ritmo até é bonito de ver yeah. e de ouvir, que É um é ritmo, yeah, as tal e qual. coisas vão se sucedendo umas às outras, não há eu lancei, agora Uhum. espero e A depois bola lanço o cai. seguinte, Sim. ou as coisas a atropelar, um bocadinho como a música barroca, que são notas atrás de notas, atrás de notas, atrás de notas, atrás de notas, mas cada uma tem o seu tempo. Yeah. E acho isso muito bonito. Isso em todos os estilos, já agora? Ou seja, aqueles tipos de teatros, não sei, mais. Não sei se o termo é este, mas realistas, mais que há uma certa sujidade no discurso Hum. que a malta ou que o encenador em questão quer passar e não sei o quê. Esses tempos também, coisa? Ou, Isso marca-se, a médica tinha muito isso, e até sugerido é, pelo autor, tinha umas barras, em que a meio de uma frase há a barra, significa que naquela frase em que ainda existem palavras da primeira personagem e a segunda já está a começar a frase. E estão as duas a falar ao mesmo tempo, mas isso mesmo dentro é disso há o ritmo. previsto. Ok, Isso é yeah. previsto. Quando acontece assim num género de alcalhas, pode acontecer que a frase, ou as frases sobrepostas, hum, que à partida não vão ser entendidas por todas as pessoas, sejam frases completamente centrais para eu perceber o que vai acontecer a seguir. E depois, não percebendo, fico frustrado porque, olha, não estou a perceber nada, vou Claro, andando. claro, 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 claro. Passando agora para o teu processo, Hum. que não é individual, mas pronto, mas é muito teu, calculo. Como é que tu conseguiste? Tu já falaste um bocadinho, claro, mas como é que tu organizas o teu processo criativo? Hum. Ou seja, por etapas e pronto, como é que organizas, no fundo? Não é sempre igual. Hum, E também às vezes há assim um certo lado em que vou também percebendo as pessoas e as equipas e o grupo com quem estou, não é uma coisa que eu diga dia um trabalha-se isto, dia 2 aquilo. Mas, por exemplo, quando trabalho ópera ou musicais, costumo, e acho que é normalmente assim, dar a primeira semana ou a primeira semana e meia, dependendo da dimensão, esses ensaios costumam ser dirigidos pelo diretor musical ou pelo maestro. Hum, Ahm, Porque quando vem o texto é importante, porque a música é que define as cenas, ponto final. A música que vem antes lança a cena a seguir, a música que vem a seguir, o texto tem que a saber preparar. Porque às vezes aquilo que acontece é um desencontro entre as duas coisas e percebe-se que foram trabalhadas em separado ou percebe-se quando na nossa memória
eu penso num espetáculo e naquilo que o espetáculo me disse e já não me lembro bem o que é que foi cantado e o que é que foi falado, isso é bom. Significa que as coisas estão meio misturadas. Portanto, para mim também é útil conhecer bem as músicas e conhecer bem toda desculpa, todo o desenho e toda caramba, isto depois tiras aqui. Está Todo o tranquilo. desenho, e todas as subtilezas que as personagens também podem ganhar com isso, com aquilo que está escrito na partitura. Depois eu posso usar essas coisas também quando estou a trabalhar o texto, e é uma ajuda gigante. Quando é só texto, não faço muito diferente do que eu acho que toda a gente faz, que é primeiros dias, trabalho de mesa. Ultimamente tenho trabalhado textos um bocadinho mais compridos. Houve uma fase em que fazia sempre espetáculos de 45 minutos e aí não era preciso cortar grande coisa. Era só mais no final, quando isto já me está a aborrecer, vou Uhum. cortar. Mas agora que tenho feito aqueles espetáculos que precisam de intervalo e eu não gosto muito de fazer intervalos, aquelas peças de 3 horas em que eu quero Uhum. pôr com 1 hora e 59 para dizer que não chega a 2 horas. Ahm, Truques de marketing. não, normalmente calha à Noite de Reis 1 hora e 50, a Médica 1 hora e 50, a Família Adams 1 hora e 50, é aquela vontade que tenho, daquele limite, em que já nos começa Sim, a o foco da malta, sim. exatamente. E aí passo ali uns dias, normalmente uma semana, também uma semana e meia, a perceber onde é que eu consigo sintetizar mais, não necessariamente cortar cenas e páginas a eito, mas onde é que eu consigo sintetizar o quê? Não me digas, ele fez isso, para passar a ser só ele fez isso. Ahm, e esse tipo de coisas leva algum tempo, até porque quando eu faço sozinho em casa, faço de acordo com a minha voz e de acordo com a minha forma de falar. Depois, os atores, quando leem Hum, o texto na íntegra, às vezes tornam as frases que eu achava menos interessantes, mais interessantes, e aí começo a recuperar. Até que deixei de fazer esses cortes em casa e faço com os atores e de ok, acordo com a sua voz, a sua tónica, a forma como falam. ok. Isso em relação aos atores e ao público. Tu pensas no público, no processo Hum. criativo, no sentido em que qualquer coisa como o género, ok, não, isto pode ser recebido desta maneira, cuidado, isto pode não ser tão Hum. assim tão bem recebido, passa-te pela cabeça isso? A noção do público, acho que se não fizer parte do pensamento geral Uhum, de quem faz teatro, acho, acho, acho que pode ser arriscado. Portanto, tenho sempre a noção de que aquilo que estamos a fazer é para ser visto claro. pelo público. Acho que nem há momentos onde eu me esqueço que Mas pensas como é que existirá pode ser recebido? De que maneira é público. que vai. Penso nos efeitos que pode ter no público, porque também há coisas que têm efeito em mim. Aquilo que eu quero é que o público tenha essa tal alegria e que sinta Uhum, prazer ao ver o espetáculo, mesmo que seja um espetáculo dramático ou trágico, ou que haja uma cena dramática ou trágica, e que a receba e a entenda e a sinta, e que tenha prazer ou que retire satisfação daquilo, mesmo que às vezes a satisfação é ter uma dúvida. sim, Não tem que ser soltar uma gargalhada. Ahm, Mesmo que eu não consiga dar resposta positiva a toda a gente, porque somos todos diferentes e gostamos de coisas diferentes, aquilo que eu menos desejo é que as pessoas retirem qualquer coisa má para si, ou seja, que as inferiorize, que mexa com o seu, o seu ego, com a sua segurança, com a sua autoestima, porque a arte, ao mesmo tempo que nos puxa para cima, também consegue dar um bocadinho cabo de nós. E eu não quero não tenho esse desejo, não tenho essa vontade. Ao mesmo tempo, não conseguindo desvendar em todas as frases o potencial de hum, poder prejudicar alguém ou perturbar alguém. Há coisas que nem me passam pela cabeça, porque não sei tudo sobre toda a gente, claro. nem sobre todos os temas. É um bocadinho aquela ideia. Eu gosto muito do humor negro, Hum, mas há coisas do humor negro que se calhar, porque já vivi ou vi alguém de quem gosto muito passar por determinadas zonas que se calhar já não rio como ria
com 16 anos. Ok, tens isso em conta também para não poder. Pronto, tu parecendo que não, pelo menos foi como me pareceu agora, mesmo não querendo ter se calhar uma mensagem precisa ou não querer essa coisa, até tem, não é? Que é por Hum. base tipo, saiam daqui impactados positivamente, não é? Sim, Idealmente. acho que passa um bocadinho por aí, a forma como as pessoas que saem de casa e decidem naquele dia ir ver um espetáculo em vez de estar a fazer scroll, se calhar Yeah, consigam perceber qualquer coisa yeah. de diferente naquele bocadinho, mas também ainda recuperando um bocadinho ou completando um bocadinho a resposta, hum, ou ia dizer uma banalidade. Não, mas Não, avança para outra coisa. se for a tua banalidade, é que os clichês, atenção, eu sei que parecem clichês, mas são clichês por ser verdade, eu acho. Não, é só, nem sempre, ao mesmo tempo também sou assim um bocadinho alarve, um bocadinho desbocado na forma como os espetáculos acontecem, Claro. não estou sempre a pôr travões Uhum. àquilo que penso, mas ao mesmo tempo também não quer ser indiferente à forma como o espectador. Yeah. Eu acho que tu fizeste uma cena muito fixe, é a minha opinião. Agora, se quiseres corrigi-la, sente à vontade mesmo. Mas pelo menos é assim, foi a interpretação que eu fiz, que eu acho que tu conseguiste fazer de uma maneira pá, muito fixe. Basicamente, a Giga joga entre tipo, ok, isto é um espetáculo comercial no bom sentido da palavra Hum? e que junta depois imensa qualidade no pormenor, no tipo, ok, ele decidiu fazer isto, entrar para seja o que for. E acho que esses dois pontos foram o que fizeram o teu sucesso, né? Que, pronto, agora com mais atenção. Quer dizer, pelo menos isto é um Hum. espectador a falar neste caso, mas eu acho que é isso, porque nós próprios já tivemos nos nossos espetáculos, que ainda com públicos reduzidos, mas já tiveram público a dizer, pá, olha, pá, eu tive amigos próximos meus mesmo a dizer, até neste espetáculo que está aí atrás, género, pá, sim, está fixe, vocês tiveram, acho que fizeram bem o que era suposto e tal, vale isto o que valer, mas pá, um gajo sai do trabalho, vem para aqui, isto está bué da dark, pá, está bué da negro, que é legítimo, hum, e ele quase que me exigia de alguma maneira, era como fosse entretenimento, vá, Hum. e o que tu não fazes não é todo entretenimento, é teatro, mas acho que joga bué da bem com este reino de pessoas que sei lá, se calhar a malta mais artística, por assim dizer, não sei se pode ser este o termo ou não, vai valorizar certas coisas, tipo, não, não, isto tem de ter certos padrões de pseudo-qualidade, vai isto o que valer, pronto. Mas depois também vais buscar a parte das pessoas com menos, talvez, formação, pá, apanha os dois lados, eu acho, Hum. pronto. Eu acho que isso foi uma skill que naturalmente, se calhar, aconteceu, não sei, mas que é muito fixe. Acho que é muito fixe. Eu acho que isso ao mesmo tempo não é uma coisa ponderada e pensada e que eu tenha previsto fazer acontecer. Eu acho que tem a ver com se calhar, entre a minha educação, aquilo que Pois. vivi, as pessoas com quem convivi, ah, o tipo de gosto eclético que tenho com leituras, com músicas, em que ao mesmo tempo que como aprendi piano em miúdo e gostava em particular de música barroca, então ouvia muita coisa do século XVI, XVII e XVIII, também algumas coisas do XIX, música clássica e romântica, etc. Ah, Ao mesmo tempo que ia ouvindo música popular, desde música pop que toda a gente ouve e Uhum. que é quase imposta nos restaurantes e etc. Ou quando vamos num transporte público e há música a tocar, ou entramos num sítio qualquer e há música a tocar e a gente liga-se com aquilo, ao mesmo tempo que senti desde miúdo uma atração por cinema de autor, mas depois também via os programas de televisão, e logo em miúdo lembro-me que a RTP passou coisas que eram gravadas no Parque Maer Hum. e achava muita graça esse sentido de humor, depois também o lado hum, desequilibrado do Hermano José, que ao mesmo tempo que ah, é um humor novo, mas também é popular, mas também é meio desviado, Uhum. ah, e portanto é surpreendente e também tive uma grande e tenho uma grande atração por isso. Eu acho que é essa coisa
de estar sempre em dois sítios ao mesmo tempo, ou de gostar de várias coisas diferentes. É quem tu és, no fundo. Ou seja, isso retrata-se depois no que tu fazes. Sim, tanto que gosto de ler coisas às vezes um bocadinho mais complicadas, como gosto de ler banda desenhada. Sei lá, eu acho que essa ideia de nos direcionarmos só num sentido também é Sim, aborrecido. fecha muito. Olha, acho que vamos para a tua parte preferida, não é? Que pelo menos foi Vamos já. o tal desafio. Não, mas pronto, já disse mais ou menos o que é. Vou repetir aqui para a malta estar a coisa. Acreditas que já me esqueci? Que tu disseste-me. Já te disse, não é a Magna. Já sei, já sei. sabes. Pronto, é uma coisa simples, pronto, nada de mais. Basicamente o desafio é isto ou aquilo, só podes pronto, escolher uma das duas. E Aqui há uma que eu vou escolher as duas. Duas das duas. podes escolher as duas, depois hoje aqui na edição Claro. faz a sua mestria. Não, corta não, mete as duas, seleciona as duas, que aquilo depois da Faz malta dobragem. É. Então pronto. Também faço. Também faz dobragem. Dobragens? Fez- Se contratarem, faço. Olha. Maravilha. Não pode ser amigo do Kimbé, fica logo. Ei, olha aí. Estou a brincar. Não, mas pronto, então, isto ou aquilo. Escrever ou encenar? Encenar. Logo, rápido, facílimo. Atenção que isto foi escrito, não sabia a nossa conversa o que é que ia acontecer, agora foi claro. Já. Ok. Verdade ou técnica? Verdade. 4 meses de ensaios pós-laboral, 3, 4 horas, ou 1 mês e meio de ensaios durante o dia full time? Os 4 meses, 4 horas, para ter tempo para ir fazer piqueniques. Exatamente. Ok. Esta é boa. Ainda convencido, a rir-me das coisas que escrevi. Pronto. Ator canastrão, mas trabalhador, ou ator talentoso, mas preguiçoso? Canastrão trabalhador. Respect. Estamos bem! Estou a brincar. Ok. E depois esta, acredito que seja mais pessoal para ti. A médica ou a família Adams? Família Adams tem mais a ver comigo. A médica é um espetáculo que é muito importante para mim. É muito difícil. Como a médica já acabou e está enterrada, vou escolher a família Adams que está em cena. Mas que também é sobre enterro. Bem chegado, olha, nós, da nossa parte é tudo. Ricardo, pá, obrigadão mais uma vez, ainda bacalhau, por teres vindo, obrigadão. Vocês aí, pá, muito obrigado a todos e já sabem, pá, na luta, com amor e liberdade, impugna. Okay, todos os convidados adoram esta parte final.